Me diz aqui agora, escreve agora. Qual é o anime em que alguém precisa de ajuda pra tratar a doença do seu filho e alguém lhe oferece o pinto pra ajudar? Hein? Hein? Não existe, esquece. Dandadan é fora de sério. O episódio 10 foi espetacular como sempre. Um alívio cômico e divertido que nos apresentou histórias e personagens que são importantes para a obra. Uma enfermeira sexy que odeia bullying, teoria sobre invasão alienígena, Aira abrindo mão da sua reputação, o alien caranguejo e a sua triste história com seu filho, abduzão de vaca e até um antigo amor de Momo que aparece para atrapalhar, o Okarun. Quer saber com mais detalhes tudo que rolou e compreender melhor essa história maravilhosa que se chama Dandadan? É só ficar até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Mas primeiro, solta a vinheta. E fala, meus animaníacos, tudo bem com vocês? Tio Shira aqui na área para falar sobre mais um episódio maravilhoso de Dandadan. O episódio 10 adaptou o restante do capítulo 25, 26 e 27 do mangá. E infelizmente só faltam mais 2 episódios para acabar a primeira temporada, para a nossa tristeza, que irá adaptar até o capítulo 33, sendo ali mais ou menos a metade do arco da Casa Amaldiçoada. O episódio 10 começa com Momokarun e Aira na sala da enfermaria da escola, sendo questionados pela Queen, que é conhecida como enfermeira ou professora rainha e que se veste ali de forma muito caliente. E ao invés de serem expulsos, advertidos ou repreendidos por ela, eles são apenas questionados por ela pelo fato de estarem de roupas íntimas no corredor da escola. E se isso era em decorrência do fato de eles estarem sofrendo bullying. A professora rainha é uma mulher rigorosa quando se trata dos alunos da escola, principalmente porque ela tem tolerância zero para qualquer tipo de bullying. Ela enxerga esse tipo de pessoa como um covarde e odeia os delinquentes que tentam se passar por vítimas. Apesar disso, ela mesma acaba cometendo um ato de bullying ao chamar um dos funcionários ali de careca brilhante, né? Um detalhe para se notar é que no mangá ela tem um bastão que ela usa para bater nos alunos que praticam bullying. Só que no anime o bastão foi substituído por um chicote de 9 caudas. E por mais que não possa aparecer a senhora Queen, ela tem outras participações na obra que são consideradas relevantes, então fiquem de olho. E após a Queen ter saído da sala para atender um telefone, Momokarun e Aira ficam sozinhos na sala e Momo aproveita para questionar a Aira como é que ela ativou os poderes da sedosa acrobata. O que faz certo sentido ali para ela, já que ela ficou com a aura da Yonkai. E durante o diálogo entre Momo e Okarun, eles se perguntam por que os serpos querem roubar os poderes dos Yonkais que estão nele e na Aira, ao invés de invadirem a Terra e roubar os poderes diretamente dos Yonkais. Já que os aliens possuem uma tecnologia de ponto e uma ciência avançada, não existiria nada que impedisse com que eles invadissem a Terra. Então Okarun, ele teoriza que isso era devido à presença dos Yonkais no mundo. O raciocínio do Okarun é mais ou menos o seguinte: já que os Yonkais têm poderes que superam as tecnologias dos aliens, e por eles estarem espalhados em toda a Terra, seriam os Yonkais que protegem a Terra de uma invasão alienígena. Aí por conta disso que os aliens agora buscam capturar humanos que de alguma forma obtiveram poderes dos Yonkais, como ele e Aira, por exemplo, para conseguir estudá-los e assim desenvolver uma tecnologia mais poderosa para depois enfrentar os próprios Yonkais. E de certa forma isso até explicaria porque os aliens, eles lançam um espaço vazio, que é uma dimensão que oculta suas atividades para os outros humanos, porque assim de certa forma eles também estariam se protegendo da presença dos Yonkais. E até surge a suposição que uma de suas bolas já esteja em posse dos aliens. Porém, Momo e Aira ficam boiando ali sem conseguir acompanhar o raciocínio do Okarun, e novamente surge a lembrança do incidente na escola e de como é que eles iriam inventar desculpas para explicar o que aconteceu. Mano, agora pensa aqui comigo. Como é que você explica 3 adolescentes que foram abduzidos por alienígenas devido ao confronto com eles acabaram ficando ali quase que semi-nus e por isso que estavam no corredor da escola ali correndo, fora que o Okarun tava peladão em cima da Momo, todo mundo molhados ali, Momo dizendo, obrigado pela sua dureza. Cara, como é que você vai explicar isso pra um bocado de adolescente na escola? Me diga. Eles iriam parar no mínimo no manicômio assim, ou senão iriam sofrer bullying pelo resto da vida, cara. Não tem como. E no meio dessa situação, a Aira comenta que pretende jogar a culpa em cima de Momo, já que foi ela que sugeriu que ela tirasse a roupa. E Momo responde o quê? Caguei. É porque, na real, Momo já estava cansada daquilo tudo. Ela não queria mais saber de inventar desculpas sobre aquilo, apesar do Okarun se importar. E lá no fundo a gente sabe que só tinha uma coisa na cabeça dela naquele momento, que era saber a verdade do que aconteceu com o Okarun e Aira lá no corredor da escola. E assim que as amigas de Aira arrastam ela pra fora dali, Okarun finalmente consegue explicar pra Momo toda aquela cena, toda aquela situação, que foi tudo culpa de Aira. Aira tentou agarrar ele à força, ele estava ali tentando treinar pra conseguir ficar mais forte em secreto pra impressionar a Momo, e toda aquela confissão ali do Okarun em querer impressionar a Momo ali, faz com que eles fiquem envergonhados e pintam um climão ali entre os dois. Mas infelizmente, como nem tudo são flores, as amigas de Momo aparecem para atrapalhar mais uma vez. Cara, que raiva
raiva. Sempre tem alguém pra atrapalhar os dois, sempre, cara. Diz aqui nos comentários. Já aconteceu com você? Tá naquele climazinho lá com a cremosa e chegar alguém pra atrapalhar? Diz aqui. As amigas de Momo disseram que ouviram sobre o incidente e queriam saber o que estava acontecendo. Só que Momo acaba dando uma explicação ali extremamente rasa, fazendo com que fique fácil de entender outra coisa. Então a Miko, ela levanta uma hipótese de que a Momo teve um desentendimento com Aira enquanto elas estavam ali brigando como se fossem duas gladiadoras para disputar quem ficaria com o Okarun. Não é só a Aira, né, que é meio doido da cabeça, né? As amigas de Momo também, né? Enquanto isso, Aira recebe conforto dos seus colegas, enquanto ela dá uma de doida, ela tenta fingir inocência. Isso tudo na tentativa, né, de manipular a todos, só que, devido aos boatos que a própria Aira inventou da Momo, os seus colegas começam a menosprezar a Momo e a acusarem de assediar a Aira, dizendo que a Momo devia ser a culpada por tudo aquilo. E nesse momento temos uma grande surpresa, por quê? Ao invés de Aira colocar a culpa em Momo, ou simplesmente ficar quieta e deixar eles pensarem o que quisessem, ela decide defender a Momo e confessa que foi ela que inventou aqueles boatos dela, e que por causa disso, eles deveriam deixar a Momo em paz. Isso causou um grande espanto em todo mundo, porque a Aira preferiu abrir mão da sua própria reputação confessando o que ela fez, do que deixar a Momo ser mais difamada do que ela já tinha sido. E se você quiser saber por que a Aira agia assim, por que ela queria ser popular, tem um shorts meu bem curtinho aqui no YouTube aqui que eu explico sobre isso, então confere lá depois. A Aira então vai se queixar da vida sozinha do lado de fora da escola, mas ela acaba sendo abordada por Momo, que logo de cara percebe que ela estava sozinha, isolada, porque provavelmente não conseguiu colocar a culpa nela, né? Acabou se confessando ali. Por mais que a Aira tentasse negar ali, Momo já sabia o que tinha acontecido. Porém, quando elas menos esperam, o Alien CLT aparece novamente, dizendo ali que precisava do dinheiro do serviço de capturá-las. Mas devido à exaustão da batalha e dos danos que ele sofreu, ele estava como que sangrando ali um fluido branco que estava saindo do seu corpo, e acaba desmaiando ali enquanto delirava, falando o nome Chiquitita. E depois de um breve sonho ali sobre o seu filho, o Alien desperta, só que quando ele vai ver, ele tá dentro da casa de Seiko e na presença de todos ali. Até rola uma discussão lá porque Momo queria provar a prova dela que de fato ele era um alienígena, mas a Seiko ali com seu ceticismo, ela erroneamente identifica a criatura como se fosse um kappa, que seria uma espécie de espírito anfíbio, né, do folclore japonês. Porém, a referência dele como alienígena é demônio de Dover. O cara não tem razão, viu? Momo até prepara pra ele uma refeição com arroz com curry, mas a família fica meio que incerta sem saber se ele iria atacar ou não. Porém, demonstrando gratidão por ter sido bem tratado e por terem cuidado de seus ferimentos, o alien camarão, se derretendo em lágrimas, promete nunca mais machucar a humanidade. E depois disso, começa uma confraternização entre eles, que, meu amigo, na moral, enquanto eles comem, eles literalmente caem na porrada, com direitos a ofensas, socos, chute, o que você imaginar aí, cara. Tá quase parecendo aqui em casa, né, quando só tem mais uma fatia de pizza. E finalmente, quando a comida acaba e os ânimos se acalmam, o alien finalmente conta sua triste história e sobre o porquê que ele estava trabalhando pros Serpos. Então, só pra esclarecer um ponto, quando ele fala o nome do seu planeta, o nome da sua raça, da profissão que eles tinham, o nome do seu dinheiro, ele fala como se fosse uma língua incompreensível. Por quê? Porque não tem tradução pra língua dos homens. Então, por isso que ninguém consegue entender o que ele fala meio que embolado ali. E a história desse alien é a seguinte: ele tinha sido contratado pelos Serpos para conseguir capturar o Okarun. Lá no seu planeta natal, ele era casado e tinha um filho chamado Chiquitita. Porém, a sua esposa, ela acabou falecendo de uma doença degenerativa que fazia com que ela perdesse sangue quando fazia suas necessidades fisiológicas. Ou seja, ela cagava e mijava sangue. Só que o seu filho, que se chama Chiquitita, infelizmente tem a mesma doença que a sua mãe. E para que ele não morra, ele precisa fazer transfusões diárias de sangue. O seu planeta natal, ele vive uma constante zona de guerra. E por causa que a sua raça tem corpos resistentes, eles acabam trabalhando como seguranças, guarda-costas, ou se não serviços que envolvem luta corporais. Só que esse alien, ele é considerado um membro fraco quando se compara com os outros de sua espécie. Então ele precisou sair do planeta para conseguir buscar recursos. Por isso que ele não teve escolha e se sentiu forçado a arrumar trabalhos perigosos e considerados fora da lei, o que o acabou levando a se tornar ali um subordinado dos Serpos. Então tudo o que ele fez foi para conseguir dinheiro o tratamento da doença do seu filho, que ele tanto ama. E quando o Okarun ouve essa situação, ele oferece ajudar da melhor forma possível, oferecendo ele dar o seu próprio pinto para ele. Isso porque se os aliens conseguissem levar sua bananinha pros Serpos, ele iria receber o pagamento para conseguir ajudar o seu filho, nem que fosse por um breve momento. Então aqui vemos o quão grande é o coração do Okarun, que está disposto a ficar sem a sua banana para ajudar um desconhecido que precisa de ajuda, cara. Diz aqui nos comentários se você daria a sua bananinha para ajudar o seu amigo que precisa. E durante o discurso, Momo acaba interrompendo, afinal a banana do Okarun é importante para ela também, né? E ela explica que essa
essa solução não seria a mais adequada, já que o dinheiro uma hora iria acabar e o filho dele precisa de transfusões diárias de sangue pro resto da vida. Já a Aira expressa o seu total apoio ao Okarun, assegurando ele que ela o ajudaria a recuperar sua bananinha perdida caso fosse necessário. E aqui sim, meus amigos, nós vemos uma mulher ideal, cara, aquela que está disposta a fazer o possível para ajudar a pegar no seu... Mas o Alien se recusa, afirmando que não deseja sobrecarregar o Okarun e seus companheiros ainda mais. Ele até chama o Okarun pelo nome, né? O que faz a Momo cair pra trás só de ouvir o nome do ator que ela tanto ama e se prepara para partir para o seu planeta. Só que nesse momento, a Seiko reconhece o cheiro do seu sangue, pois era familiar aos farrapos usados para ordenhar leite das vacas. Então ela lhe dá um copo de leite, o que faz com que ele reconheça rapidamente que de fato ali era semelhante ao seu próprio sangue. Só que uma versão um pouco mais diluída, já que era para consumo humano. Seiko até faz uma analogia dizendo que já que o leite é como se fosse o sangue das vacas, não seria tão estranho assim dizer que o sangue dele seria leite. Então ela se propõe a ajudar e pedir uma vaca para o seu amigo fazendeiro para que o Alien possa levar para o seu filho. Então ele abduz a vaca com a sua nave e vai embora para o seu planeta. E essa cena é realmente linda de se ver. Tanto que todos ali ficam admirados, principalmente o Okarun, que ama ver, né, aliens e OVNIs. Só que duas coisas são importantes de se destacar. Primeiro, no mangá, a nave do Alien é semelhante à nave do Han Solo da série Star Wars. Então é uma referência que na animação acabou se perdendo um pouco os traços. E segundo, que a vaca sendo abduzida é uma referência a lendas urbanas que surgiram em meados da década de 80, onde aparecia várias vacas mortas e mutiladas e não se havia explicação do que teria acontecido com elas. E a partir daí surgiu histórias de que as vacas estavam sendo devoradas e abduzidas pelos alienígenas, o que gerava muito mais dinheiro e ibope do que dizer que elas estavam sendo mortas por um bicho que não era identificado. Mas enfim, pouco tempo depois, Momo, Okarun e Aira se ajoelham ali para Seiko, onde Momo implora para que ela compre os uniformes de todos eles. A Aira até questiona ali, quase cochichando, se Momo tinha certeza de ter que pedir um uniforme para todo mundo. E Momo demonstra ali, quase que uma forma maliciosa, de que nesses momentos é que se deveriam explorar a capacidade financeira dos adultos. Só que Seiko reconhece o pensamento de Momo só de olhar para a cara dela. E ali ela concorda de comprar os uniformes para Aira e para Okarun, mas informa a Momo que só compraria o uniforme dela se ela fizesse a imitação do Hiroshi Abe, que é um modelo e ator japonês que inclusive participou do filme lá do Godzilla, a qual tem aquela referência lá em comparação com a Nessie. Porque assim como a Momo ama o ator Ken Katakura, a Seiko parece demonstrar afetos pelo Hiroshi Abe. Então, coagida ali ao constrangimento para conseguir seu uniforme, a Momo entra no personagem e pro divertimento de todos ali que acabam rindo da cara dela, ela fica bastante engraçada com aquela pose. Porém, nesse momento, a campainha toca e Momo é advertida para continuar no seu personagem. E quando Momo abre a porta, Momo fica surpresa ao encontrar um antigo amigo de infância chamado Didi, do qual ela questiona o que ele estava fazendo ali. E no mangá, essa cena foi bem mais impactante, porque rola como se fosse um climão ali entre os dois. Seiko, porém, já sabia da sua chegada, mas Okarun pergunta pra ela quem era ele. Seiko então informa que ele é um amigo de infância da Momo e também tinha sido seu primeiro amor. No mangá termina mais uma vez ali claramente entre um clima entre a Momo e o Didi. E o Okarun, obviamente, ali com ciúme, quase que mordendo o cotovelo. Mano, que isso, cara, coitado do Okarun. Já não basta a Aira pra atrapalhar, e agora o Didi, cara. Porque se tinha gente que tava odiando a Aira por ter atrapalhado a Momo e o Okarun, imagina agora o Didi, cara. Vai ter muita gente odiando ali no começo, porém é um cara legal, um personagem legal, mas na frente vocês vão ver. Então é isso daí, tô ficando por aqui, e muito obrigado a você que ficou até aqui. Curte, comenta, compartilha. Tamo junto, valeu e fui!